Pastor Adair, eu já vou passar a palavra ao senhor. Dificuldades, e a igreja tem um trabalho muito forte, ou seja, a intenção, né? Não só de Jesus Cristo, mas da igreja odierna. É um trabalho de inclusão. Todos dizem, venham como estás. É bem verdade que o evangelho é tudo de bom. E ele nos oferece, né, graça, unção, sabedoria, poder de Deus para vencer, né, as enfermidades, as contrariedades, as dificuldades, expulsar demônios, né, poder de Deus. O evangelho, ele nos oferece tudo isso. E, acima de tudo, também, nós também temos essa visão de inclusão social. E hoje nós vamos falar, pastor Odair, está com o senhor a palavra, sobre essa dificuldade do ser humano, né? Que é entendida pelos médicos aí sobre o chamada de TDAH. O que é isso, pastor Odair? O senhor pode ficar à vontade. Sim, pastor. É um tempo de grandes desafios, né, para a sociedade de uma forma geral, por conta não do surgimento, mas do crescimento, né, da alta incidência de alguns transtornos que até poucos anos atrás nós não ouvíamos falar, né? Existem muitos transtornos que para nós é uma grande novidade. Muitos, não só nós como igreja, mas a sociedade em si está enfrentando esses grandes desafios agora de entender o que são esses transtornos, entender as pessoas portadoras, né, desses transtornos e as próprias pessoas se entenderem. Porque tem pessoas, por exemplo, que estão sendo diagnosticadas com TDAH adultas, ou com TEA, né, o transtorno do espectro autista, também ser diagnosticada adulta. E são transtornos, como o pastor já mencionou, que são transtornos neurobiológicos, são transtornos do neurodesenvolvimento. E para a medicina, isso significa que esses transtornos já estavam presentes quando a pessoa tinha 2 anos de idade. Até os 2 anos de idade, esses transtornos, se a pessoa foi diagnosticada agora, tardiamente, isso quer dizer que ainda na fase da primeira infância dela, ela já estava com esse transtorno. Por quê? É neurobiológico. E é na fase do neurodesenvolvimento, ou seja, na primeira infância. Só que não havia, né, tanto estudo sobre isso. Não havia, nem na área médica, tanta pesquisa sobre isso. Tanto que a gente ouvia falar, olha, a gente sempre ouvia falar assim, tal pessoa é autista. Mas hoje a gente sabe que não é correto falar assim, porque ela tem um transtorno do espectro autista. É uma síndrome de várias manifestações que compromete, né, a habilidade dessas pessoas, porque pode ter os 3 tipos de deficiência. Pode ter o tipo de deficiência intelectual, o sensorial e o físico. Pode ter uma dessas deficiências, pode ter mais de uma dessas, ou todas elas, ou seja, ter múltiplas deficiências. Então, há uma novidade. Fato é que há uma grande expectativa, pastor José, sobre tudo isso. Também é bom falar que nós estamos aqui nessa noite com enfoque no papel da igreja com relação a esses temas. Uma vez até que aí a irmã Roseli comentou que é pouco falado nas igrejas, mas consideramos que é pouco falado na sociedade de uma forma geral, né? E nós não somos especialistas aqui para falar a respeito do assunto. Apesar que essa semana eu me debrucei em muitos textos de especialistas, li muito artigo, muita matéria, ouvi muitos especialistas a respeito, apesar que a teoria desses assuntos eu aprendi no primeiro semestre da faculdade de psicopedagogia. Eu estou recém no terceiro semestre, mas passei pela teoria desses assuntos, mas isso não nos faz especialistas, né? Quem diagnostica esses transtornos são especialistas de várias áreas, né? Neuropediatra, se for o caso de criança, neurologista,
de uma forma geral, se for adulto, tem fonoaudiólogo, tem psiquiatra, tem uma série de especializações médicas para diagnosticar. Então, se nós falarmos alguma coisa que, de repente, pode até não ter algum nexo, nosso enfoque aqui é falar como pastores, como a igreja, de uma forma geral, ela pode tentar, de alguma forma, beneficiar, ajudar, ou se não, minimizar a situação. Porque o pastor falou o termo inclusão. O termo inclusão é muito genérico. O problema das igrejas inclusivas hoje estão incluindo qualquer um de qualquer forma. Nós estamos falando de inclusão no caso dos portadores de deficiência. Isso fique bem claro. Estamos falando de pessoas que portam transtornos, né? Então, o que a igreja pode fazer com relação a isso, pastor Osés? Porque o senhor veja, as instituições educacionais, elas estão com dificuldades. As escolas não têm pessoas capacitadas para lidar, por exemplo, com um aluno com TEA, um transtorno do espectro autista. Os professores não são capacitados para isso. E é bom entender, os pais que têm filhos com TEA numa escola, os professores não têm capacitação para isso. Tem os pedagogos, tem os profissionais, pode ser psicólogos, pode ser psicopedagogos, que vão ser mediadores entre os pedagogos e o tratamento psicológico dessas crianças. Mas não é o papel em si de um professor comum. Então, muitas vezes, há queixas, pastor Osés, que, por exemplo, um filho não é bem atendido num colégio. Então, a gente tem que lembrar assim, vamos lá, vamos tentar empatizar um pouco com o professor, que, de uma forma geral, no Brasil é assim, a realidade da escola, né? É um professor, É verdade. um professor para 40 alunos, numa sala de aula quente, sem recursos, para lidar com crianças consideradas sem transtornos. E, de repente, aparece uma criança com TEA ou duas crianças. Como esse professor vai lidar com isso? Ele não tem condições de lidar com isso. Lembrando, pastor Osés, que o TEA é exclusivo para cada pessoa. Nenhuma é igual à outra, né? Nenhuma é igual à outra. Então, uma criança com TEA, ela tem uma característica, a outra criança tem outra, e elas vão ter... Por isso é espectro. É um espectro. São várias manifestações, né, com esses tipos de problemas que os transtornos causam. Então, o professor ele não tem condições. Com relação ao TDAH, que é o pastor já disse que é o transtorno do déficit de atenção e, né, com hiperatividade, há muitas pessoas que estão sendo diagnosticadas tardiamente e estão assustadas, estão preocupadas com isso. O transtorno, o TDAH, ele tem tratamento e pode se minimizar muitos efeitos do TDAH. Um adulto com TDAH, ele pode viver perfeitamente, plenamente bem diante da sociedade, o contrário do TEA, né? É importante lembrar os pais que os primeiros responsáveis por um filho com TEA são eles. Não esperem dos pastores, não esperem dos professores, não esperem da sociedade, porque quase ninguém está habilitado a lidar com isso. É uma novidade para todo mundo, então está todo mundo tentando, de alguma forma, resolver a questão. Então é bom os pais estudarem, é bom os pais pesquisarem, é bom os pais falarem com os profissionais desse ramo para estar entendendo o comportamento dos filhos e saber como lidar melhor, minimizando os impactos que a criança pode receber nesses primeiros momentos de contato com a sociedade. Então, o que a gente tem para dizer é que a gente observa que, graças a Deus, né, se a pessoa ficar mais fechado dentro de casa, porque todos esses descobrimentos nós estamos vendo agora, depois de uma pandemia que trancou a turma em casa,
Nosso conselho como pastor é: venha para a igreja, minha gente, aqui, vocês vão escutar alguns hinos, vocês vão ouvir uma palavra verdadeira, né? Venha na igreja, minha gente, né? Esse dia encontrei alguém que estava meio fraco. Pastor, agora estou fraco. Venha na igreja para não ficar mais fraco ainda. A casa do Senhor é um lugar muito bom para a gente se estar, minha gente. Muita gente isolada com essa pandemia, dentro de casa, não é? Só no fato de a gente sair de casa, manter a comunhão com os irmãos, estar, né, nos sociabilizando, isso é muito importante por causa de tanta coisa que nós temos visto aí. É quase que é quase que um praxe das escolas quando as professoras percebem que um aluno pode ter TEA. Elas ficam apavoradas, porque elas não sabem o que fazer dentro de uma sala de aula com um aluno que precisa de um atendimento especializado e personalizado. Para uma professora dar atenção, muitas vezes, para um aluno que tem o TEA, que tem um nível 2, que é o moderado, tem o leve, o moderado, né, e o severo, ela precisa ter um atendimento personalizado. Essa criança precisa de um atendimento. Ela vai ter que deixar todos os outros alunos de lado. Então, ela faz ou uma coisa ou outra. Então, a primeira reação é ela colocar a mão na cabeça e chamar os pais para levar o filho para casa. A escola, não tendo estrutura, ela vai orientar os pais a tirar o filho da escola e procurar um especialista. Então, se a gente está falando de inclusão na igreja, veja, se as entidades de ensino estão com dificuldade de incluir essas pessoas, quem dirá a igreja? Onde tem pessoas capacitadas para ensinar, não é? Que são os pedagogos dos colégios, as diretoras dos colégios, não têm capacidade muitas vezes para lidar. Claro que a gente não generaliza, né? Mas a maioria é assim. Então, nós temos também essas dificuldades. O pastor estava falando de pessoas que estão com problemas, às vezes, com dificuldade na matemática, com dificuldade de concentração. Isso são aspectos desses transtornos. Não quer dizer que as pessoas que têm isso tenham o transtorno, né? O transtorno é só com diagnóstico de especialistas. Tem que ter vários aspectos a serem observados para avaliar e diagnosticar um transtorno. Então, tem pessoas que têm dificuldade de matemática, é natural, né? Acredito que 80%, 90% da população tem dificuldade na matemática. E tudo aquilo que a gente tem dificuldade, a gente se desinteressa. Isso é natural. Aí a pessoa está com um problema de concentração, ela se distrai fácil, tem que olhar. Ela está comendo bem, ela está com insônia, ela... Como que é o ritmo? O ritmo... Exatamente. Se a pessoa não dormir à noite, durante o dia, ela não vai conseguir se concentrar. Se a pessoa não está se alimentando bem, está faltando alguma proteína, alguma vitamina, o corpo não está produzindo algum hormônio, ela não vai se concentrar, né? Falta dopamina, noradrenalina. Então, tem que fazer exames, né? Tem que procurar especialista. Mas, então, o foco da igreja, pastor, o que é? Como o pastor falou, olha, venham para a igreja. Nós, de qualquer forma, como os transtornos não são doenças, então não tem cura. Transtorno não é doença, então não tem cura. TDAH, TEA, TOC, e todos os outros transtornos que tem aí, né? O TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, não tem cura, tem tratamentos para minimizar os impactos desses transtornos, prejuízos que esses transtornos causam para as pessoas que os portam. Então, só que nós, na esfera espiritual, acreditamos em milagres. Nós acreditamos em cura, né? Também sabemos que Deus cura a quem Ele quer. Não é a pessoa chegar na igreja e obrigatoriamente Deus vai curar. Essa não é a promessa e essa não é a proposta. Se vier na igreja, Deus pode curar e fazer um grande milagre. Mas se Deus, por exemplo, não curar e não fizer um milagre, o que pode acontecer é Deus trabalhar no emocional dessas pessoas. Deus trabalhar no sentimental dessas pessoas, no psicológico dessas pessoas. Por exemplo, um hiperativo, Deus pode acalmar. Deus pode fazer o mesmo efeito que um ansiolítico que ele vai tomar, lá receitado pelo médico, Deus pode fazer. Deus pode fazer com que um
uma pessoa que tem dificuldade de concentração consiga se concentrar. Deus pode fazer com que uma criança que tenha TEA e tenha crises, muitas vezes violentas, agressivas, Deus pode também mudar esse quadro. Talvez num convívio em que a criança não tenha tanto impacto, não tenha tanta barreira, porque o que na verdade acontece, pastor, o que a gente aprende, inclusive, quando eu estudei a teoria desse assunto, tem dois termos que são diferentes na visão da psicopedagogia. Por exemplo, integração e inclusão. O que a gente consegue fazer, na verdade, e as escolas conseguem fazer, é integração, não inclusão. Por quê? Porque integração é o seguinte, a pessoa tem um transtorno, ela entra num colégio e ela vai ser colocada numa sala de aula comum. Não tem nenhuma especialidade, ela vai ter a mesma aula que os demais. Ela vai ter o mesmo material didático que os demais alunos. Isso é integração. Ela está na escola porque a Constituição assegura a ela o direito de educação, então ela tem o direito de estar ali. No entanto, isso não é inclusão. Porque integração é a pessoa se adequar ao ambiente. Então ela vai e ela tenta se adequar ao ambiente, porque ela não vai conseguir. Ela vai se esforçar, mas ela vai ter dificuldades. A inclusão é o ambiente se adequar a ela. Então a integração, a pessoa se adequa ao ambiente. A inclusão, o ambiente se adequa a ela. Então o que seria a inclusão? A inclusão é essa professora perceber a dificuldade de uma criança que tem o TEA e fazer uma pedagogia para toda a sala, a mesma pedagogia que essa criança com TEA vai conseguir compreender, faz esse plano de ensino para toda a turma. Aí isso é inclusão. Porque ela adequou o ambiente a essa pessoa. Pastor Odair, nós temos pessoas que está juntamente conosco na comunhão com a live nessa noite, que trabalham com recuperação de viciados em drogas. Temos pessoas que estão também participando conosco na live, que dão aulas e também trabalham nessa área social, né? Então eu fico imaginando, pastor, como ficaria um cidadão que tem esse transtorno e, além de tudo, ainda, numa certa etapa da vida, se envolve com essa drogacidade que nós estamos passando, né? Aí é o seguinte, só a misericórdia e a graça de Deus para essa turma, né? Verdade, pastor Luiz, verdade. Se nós temos uma dificuldade, então por isso que Deus venha nos dar graça, nos abençoar, pastor. E nós queremos orar com esse pessoal aí. Tem uma irmã aqui que está juntamente conosco aqui, que já mandou sua saudação, que eles estão cooperando esse trabalho, né, nessas atividades sociais. Tem outra irmã que também trabalha, né, em creche, né? Fora também da nossa parentela, pessoas que são professores nas escolas. A irmã Val, que eu mencionei, ela dá aula numa creche. Pois é. Ela é professora de uma creche. Então, eu imagino, pastor, que é o seguinte, nós precisamos da graça de Deus quase que dobrada. Verdade. Esse pessoal que se envolve com droga e já tem esse transtorno. Como é que fica daí? Como é que vira, né? Como é que fica? Exato. E o pastor sabe, eu vou dar aqui uma informação importante. Pessoas com TDAH. Pastor, elas têm maiores tendências. Olha só. Pessoas com TDAH, adultos com TDAH. Então, eles são hiperativos. Então, como eu disse, foi desde a infância, neurobiológica, desde o neurodesenvolvimento. Então, geralmente a criança, o senhor falou, deu exemplo desse menino, desse guri aí pulando em cima de um carro. Um adulto, quando essa criança se torna adulta, se ele não se trata, essa atividade corporal, física, vai para a mente dela. É isso que acontece
com TDAH no adulto. A agitação do corpo quando criança vai para a mente. Então, a pessoa, a mente dela é um furacão. Então, o senhor imagina como a pessoa vai lidar, né, com a vida, com o dia a dia, com a mente trabalhando como um liquidificador. Por isso, essas pessoas com TDAH, elas têm maior incidência a acidentes de trânsito, acidentes de trânsito, a divórcio e ao uso de drogas. São essas três coisas que podem acontecer com um adulto com TDAH. Acidente de trânsito, a incidência é grande. Divórcio e incidência também no uso de alguma droga. Então, por isso, mais do que nunca, essas pessoas precisam, claro, procurar um especialista para diagnosticar, fazer um tratamento, fazer algum tipo de terapia, porque tem algumas que são eficazes, que minimizam esses impactos. Às vezes, não precisa nem de uso de medicamento, dependendo do ponto de vista de um terapeuta, mas buscar também ajuda espiritual. Porque nós temos, pastor, a Bíblia diz que nós temos um inimigo que ele é espiritual e a nossa luta não é carnal. E o nosso inimigo espiritual, o alvo dele principal é a mente humana. E essas pessoas que têm essas dificuldades neurobiológicas, e é comprovado pela medicina que o córtex frontal é a parte da frente do cérebro, a parte da atenção, né? Déficit de atenção. Essa parte frontal do cérebro da pessoa com TDAH, ela é menor do que das pessoas que não têm TDAH. Então, é um problema, sim, neurológico. E a gente sabe que a nossa mente é um campo fértil para o nosso inimigo. Essas pessoas têm mais dificuldade. E por isso elas precisam de auxílios. Elas precisam de todo tipo de ajuda benéfico que elas puderem ter. Então, no campo espiritual, no campo emocional, a igreja tem a possibilidade de dar esse suporte, né? Eu posso, pastor, porque eu sei que já o horário está avançando, então, para não ficar incompleto, eu gostaria aqui de sugerir para nós, pastores, para as igrejas, para os membros das igrejas, para os líderes de departamentos, para os evangelistas, para os diáconos, para as professoras das escolas, das igrejas, professores de escola dominical. Eu gostaria de sugerir algumas ações que, além do apoio e do suporte espiritual e emocional que a igreja dá, que a gente pode ainda melhorar na questão do atendimento, da inclusão, não só da integração, da inclusão e da acessibilidade dessas pessoas que têm esses transtornos. Dizer para os irmãos, de uma forma geral, pais que têm agora os filhos diagnosticados com TEA, pessoas que estão diagnosticadas com TDAH, com TOC, qualquer outro tipo de transtorno, não se desesperem. Não há motivo para se desesperar. Porque meu filho foi diagnosticado com isso. Se ele foi diagnosticado, em primeiro lugar, agradeça, porque o diagnóstico ajuda a direcionar o tratamento. O problema é quando não se sabe o que tem. É um sofrimento para a pessoa. Então, quando sabe o que tem como tratar. Então, não se desespere. Deus ainda faz milagres e Deus cuida de nós. E se Deus deu um filho com algum transtorno, se a pessoa possui algum transtorno, Deus sabe o que fez. Deus é perfeito na sua obra. Eu quero sugerir aqui algumas ações das igrejas para melhorar, então, o atendimento, melhorar a possibilidade de inclusão dessas pessoas, a acessibilidade delas, né, em nosso meio. A primeira ação pastor, eu acho que é possível as pessoas se capacitarem, as lideranças se capacitarem, né? É importante que os líderes, que os membros das igrejas, em geral,
recebam ou busquem algum tipo de capacitação para poder entender, para poder lidar com as necessidades dessas pessoas, porque não precisa fazer uma formação superior para isso. Buscar algumas orientações, por exemplo, de como lidar, como agir com uma pessoa que possa ter algum tipo de transtorno. Porque elas vão frequentar a igreja, elas estarão na igreja. Então, nós nos capacitarmos, estarmos atentos, até, pastor, por exemplo, vamos falar do problema da esquizofrenia. Falar do problema, não, só citar como exemplo, não dá tempo de falar. Uma pessoa que é esquizofrênica, que ela é diagnosticada com esquizofrenia, ela vê coisas, ela ouve coisas, ela tem alguns surtos psicóticos. E eu já vi pessoas tentando expulsar demônio de um esquizofrênico. São duas coisas diferentes, distintas. Demônio é demônio, esquizofrenia é esquizofrenia. E eu já vi pessoas deixando de expulsar um demônio, dizendo que era um problema mental, intelectual. Então, pela falta do discernimento, pela falta da capacitação, se perde muitas vezes uma alma. Então, as professoras que estão dando aula, busquem também uma capacitação nessa área, porque ela não está livre de receber uma criança com TEA lá na salinha da igreja. E essa criança com TEA, ela vai ter que ser assistida também, não apenas integrada, mas incluída. Porque essa criança ela já pode ter sido rejeitada pela sociedade, por parte da família, pela escola secular, e às vezes a última porta que ela bate é da igreja. Então ali ela tem que ser acolhida, não como uma vítima, mas como uma pessoa que precisa ser compreendida, porque ela não é doente, ela é diferente, ela se desenvolveu de outra forma. Então ela tem algumas diferenças que ela precisa ser compreendida. E dela eu sou diferente e quero ser compreendido por ela. Então, capacitação. Primeira ação, pastor, eu sugiro. A segunda é a questão da adaptação. Se for a questão de deficiência, por exemplo, física, claro, as igrejas têm que se adaptar para receber essas pessoas que têm deficiências físicas, né? Cadeirantes, cegos, deficientes auditivos, tem que ter. Mas agora, em se tratando também de pessoas que têm transtornos, por exemplo, tem pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, que não suporta determinados tipos de ruídos. Não suporta, por exemplo, um som muito alto. Não suporta. Porque eles têm problemas, às vezes, deficiências sensorial. Então, às vezes é na audição, às vezes é no paladar. Tem pessoas que têm TEA que não conseguem comer determinado tipo de comida por causa da consistência da comida. Então, essas sensibilidades precisam ser atendidas. Será que a gente, por exemplo, não pode abrir mão, de repente, de abaixar o volume da caixa de som para que essa pessoa também não possa assistir um culto em nosso meio? Então, estou dando algum exemplo. Adaptar. Às vezes, pastor, a cadeira da igreja, que a igreja oferece, é algo desconfortável para quem tem TEA. Será que a gente não pode pegar uma cadeira para essa pessoa específica, para que ela assista um culto junto conosco? Então, isso é incluir, não é apenas integrar. Porque nós adaptamos o ambiente para a pessoa, não a pessoa apenas se adaptar ao ambiente. Então, é uma via de mão dupla. A inclusão dessa pessoa é uma via de mão dupla. Ela se adapta ao ambiente e o ambiente se adapta a ela. Se isso ficou claro, a terceira sugestão é a questão da sensibilização. Sensibilização no sentido, pastor, das igrejas, e eu me refiro então ao corpo de membros, se sensibilizar para essas questões. Para combater os
estigmas, né, que são associados a essas condições, trabalhando desde a sensibilização e a conscientização das próprias crianças, que muitas vezes fazem bullying com uma criança que tem um certo tipo de dificuldade. Então, já começar a orientar pais conversarem com os filhos em casa, percebeu que chegou na igreja uma criança que tem um TEA, já conversa com os filhos. Para os filhos não fazerem piada na escolinha, para os filhos não agredirem, para os filhos não desprezarem e não deixar a criança com TEA lá num cantinho, porque já é característico de uma criança que tem o TEA se isolar. Essa é uma característica de toda criança que tem o TEA, porque está falando de autismo, né? Falando de autismo, a palavra autismo vem do grego, é do grego autos, que significa de si mesmo. Então ele vai se isolar em si mesmo. Essa é a tendência do autista. Ele tem dificuldade de relacionamento, de comunicação verbal e comunicação social. Então, já orientar que se for opção dessa criança o isolamento, então deixe que alguém trabalhe isso. Mas que não seja, por exemplo, a atitude das demais crianças de isolarem ela. Questão da sensibilização, conversar com pais, conversar com as lideranças, trabalhar esses tipos de assuntos, né? Trazer à tona esse tipo de assunto. Porque essas pessoas também são almas. Jesus também morreu por elas na cruz do Calvário. Elas também precisam ouvir o Evangelho. A outra ação que a gente pode fazer é trabalhar com as parcerias. Por exemplo, a igreja pode estabelecer alguma parceria com outras organizações locais, da comunidade, da sociedade, que já trabalha com esse tipo de portadores de deficiências, para obter suporte, orientação, para que haja esse tipo de capacitação. Então, procurar a liderança da igreja, procurar os líderes de departamentos, procurar esses lugares que já existem muitas vezes na sociedade para buscar informação, para interagir com esses locais, para se capacitar e buscar apoio e também oferecer apoio, né, voluntário, muitas vezes, a essas instituições. E, por fim, o que é muito importante, diálogo aberto. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, falando abertamente, sem nenhum tipo, então, de estigma, sem nenhum tipo de preconceito, dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa limitação, mas as igrejas precisam manter um diálogo aberto sobre isso, um diálogo aberto com os portadores dessas deficiências, um diálogo aberto com as famílias desses portadores, porque elas também precisam de auxílio, de suporte, não é? Muitas vezes, pastor, um atendimento emocional e espiritual não é só apenas ao portador de deficiência. Por exemplo, às vezes, quem está angustiado, deprimido por conta do problema é o pai, é a mãe, que está com dificuldade de lidar com isso. Então, conversar abertamente sobre isso com o familiar também, para poder entender como que a gente pode minimizar essa situação de sofrimento dessa família por conta disso. E trabalhar isso até que a família se conscientize que é normal. Nós não estamos falando de pessoas anormais. São pessoas normais que têm um transtorno. Ela não criou isso. É neurobiológico. Ela se desenvolveu diferente, mas é normal. Então, é a questão apenas de trabalhar o diálogo aberto com todos, pastor. Então, são aqui algumas sugestões de ações que a igreja, né, pode entrar nesse desafio aí para atender também essas pessoas que precisam de ouvir o evangelho.